Glória a Deus. Eu nunca dei tanto glória a Deus no culto que nem hoje. Mas eu acho que eu sempre estava aqui em cima, né? Oh, glória a Deus. Aleluia. O Deus da montanha também é o Deus dos vales. E um homem caiu desafiando Deus de Israel, desafiando o exército de Israel. A sua arrogância era tanta, as suas palavras de arrogância eram tanto, que ele acreditou que Deus só sabia lutar nas montanhas. Ele acreditou que Deus só vencia nas montanhas. E desafiou a Deus a descer no vale. Desafiou a Deus a descer no vale. E Deus desceu no vale. E ele foi derrotado. Esse se chamava Golias. Desafiou o exército de Israel a descer no vale. Ache entre vocês um homem que desça aqui embaixo e lute comigo. Se ele me vencer, seremos escravos de vocês. E se nós vencer, vocês serão nossos escravos. Lá embaixo. Sabe de quem era essa voz? Sabe de quem era quem propôs esse desafio? Foi o próprio capeta, o próprio Satanás. Ele foi derrotado na figura de Elias, de Golias. E também foi derrotado por Jesus lá embaixo. Jesus também desceu lá embaixo e derrotou ele. Nós estamos vivendo, amados, num tempo. Se eu botar aqui um copo de suco de uva aqui, do lado desse copo de água aqui, e alguém chegar e dizer que isso aqui é água, isso aqui é vinho, é o suco de uva, e ele continuar insistindo, daqui a um tempo você acredita que isso aqui é suco de uva, é vinho, e isso aqui que deve ser o vinho, é água. A distorção. Martelando dia e noite para que você creia numa coisa que não é. Você resiste por um tempo. Você sofre desconforto. Você sofre ameaças. Você sofre zombaria. As pessoas zombam de ti, porque eles têm que fazer parte do grupinho que concordou em dizer que isso aqui é vinho. Não, nós decidimos que agora isso aqui vai ser vinho. E eles começam a martelar dia e noite na tua mente. Até que de repente, tá, vamos fazer que é vinho. Daqui a pouco você toma e está sentindo o gosto de vinho. Golias fez esse desafio, saiu do meio do exército dos filisteus e desafiou o povo de Israel. E ele usou uma palavra mágica. Quando ele desceu lá embaixo, vós servos de Saul. Essa é a palavra. Vós servos de Saul. E ele bateu nessa tecla durante 40 dias. Vós servos de Saul. Até que eles começaram a admitir que eles não eram mais o exército do Deus vivo. E eram servos de Saul. Você viu a cilada aqui? A cilada bem psicológica. Vós servos de Saul. Durante 40 dias ele bateu. Vós servos de Saul, mande um homem aqui embaixo para lutar comigo. Daqui a pouco você não acredita mais que você é nascido de novo, que você é salvo, que você aceitou Jesus. Daqui a pouco você já não interessa mais. Porque servo não tem poder de ação. O servo sempre tem que ser mandado. O soldado tem poder de ação. Então ele rebaixou o exército de Israel a servos de Saul. Eles perderam o poder de ação quando creram que eram servos. Quando eles acreditaram na mentira, eles perderam o poder de ação. Não conseguiam mais ter força. O medo bloqueou a mente deles. Realmente não somos servos. Tática. Ele vinha de manhã. E gritava: alguém de vocês desça aqui para lutar comigo, vós servos de Saul. E eles fugiam.
Quando ele se aliviava um pouco da tensão, do medo, já era meia tarde de novo. Ah, que dia pesado hoje, né? Terrível. Vocês viram aquele gigante que desceu lá embaixo e nos desafiou? Que apareceu lá de manhã, quando eles menos esperavam, de tarde ele voltava e desafiava de novo. Qual era a tática aqui? Vou deixar eles o dia todo pensando em mim. E quando eles estiver esquecendo, eu vou aparecer e gritar de novo, desafiar para que eles não durmam pensando. Aí sonhem comigo. Você já teve um problema assim? Que ele te desafia de manhã, e quando você está aliviando ali no final da tarde, ele vem e te desafia de novo, para que você passe a noite pensando nele. Só que não pensando como resolver, porque você te rebaixou, porque você te deixou bloquear pelo medo. Você saiu da posição que estava de soldado para servo. E servo não tem poder de ação. Soldado tem. Soldado age. Porque a missão dele é agir, é atacar, é avançar e nunca recuar. Esse é o soldado. Nunca recuar. Sempre olhar para frente. Avançando, avançando, avançando. Mas o servo espera que alguém diga para ele: vai. Faz. Levanta. Age. Faz alguma coisa. Entende? Quando você está nessa posição rebaixada, o medo toma conta. E Deus manda um garoto lá. Manda um garoto lá para desafiar ele. E esse garoto desce lá no vale. Esse garoto é o Elton. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu nos direcionaste, Senhor. Deus, Tu nos despertaste, Senhor, e a mesmo despertamento que o Senhor está dando aos nossos corações, a mesma chama que o Senhor está acendendo nos nossos corações, acende no meio da Tua igreja agora, Pai. Abre os olhos, Senhor, e desperta esses corações, corações segundo o coração do Senhor. Tu marcaste, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, para estar nesse lugar e para receber dos céus aquele caminhamento, aquele direcionamento. E agora, Pai, em nome de Jesus, que os seus corações estejam abertos, Pai, para receber, Pai, para receber encorajamento, Pai, e para seguir avante, Senhor, e avançar em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, com certeza, para quem é espiritual já está entendendo a direção. Deus quer dar uma dose de encorajamento para cada um de nós. Encorajamento, aquilo que muitas vezes você não percebe que tem. Você acha que é corajoso, você acha que tem coragem, até vir os desafios. Mas os desafios, eles começam pequenos, e eles vão aumentando com o passar do tempo. As dificuldades vão aumentando, os gigantes vão crescendo, os gigantes vão adquirindo território, e vão avançando, avançando e avançando, e você se encontra coagido, com medo, e aí você chega um momento que você se esconde. Como bem falou o nosso irmão Jairo, quando estava aquele exército do lado, o exército de Israel, do outro lado, o exército dos filisteus, e no meio um vale. Até então ninguém chegava naquele vale. Eles estavam de um lado, os filisteus estavam do outro. Embora sim, os filisteus já tinham um histórico de guerra muito avançado. Os filisteus eram avançados em armas bélicas, eles tinham mais tecnologia daquele tempo. Mas eles estavam desafiando o povo de Deus, Israel, o povo escolhido. Então o rei daquele tempo fez uma proposta: não, vamos fazer assim, ó. Eu pego o meu melhor guerreiro, meu melhor gigante, o meu melhor guerreiro, e desafio o teu melhor guerreiro. E quando Golias começou a desafiar, como bem falou o nosso irmão Jair, começou a desafiar aquele povo, aquele exército, ele começou a avançar. Ele não só começou a lançar desafios e palavras de zombaria,
palavras de desdém, desmerecendo aquele exército, como ele começou a avançar. E quanto ele mais avançava, mais o exército de Israel recuava. Quanto mais ele andava para frente, mais o exército de Israel recuava. E quando chegou um momento em que ele já tinha invadido, passado o vale, ele já estava no lugar privilegiado dele, do exército inimigo. O exército inimigo já estava num lugar privilegiado, ou seja, estava vencendo a guerra, sem ao menos usar a sua lança, ao menos usar a sua espada, e já estava vencendo a guerra. Existe sim, gigantes físicos, no quesito que te afronta, te amedronta, desafios físicos que te afrontam e te amedrontam, mas os maiores desafios muitas vezes estão aqui dentro, chamado medo, desencorajamento, covardia. Você esquece por um momento que você foi marcado pela marca da promessa. Você esquece pelo momento que um dia você levantou as tuas mãos para os céus e aceitou Jesus como teu Salvador, e você foi marcado. Quando você começa a enfrentar as coisas lá fora, você fica tenso, e daqui a pouco você começa a recuar, e daqui a pouco você começa a pensar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não, eu não sou capaz, eu sou muito inferior a isso, isso é muito grande para mim, isso é muito pesado para mim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E você começa a recuar, você começa a se coagir, você começa a se intimidar, você começa a se esconder, você começa a evitar, e o gigante está crescendo, e o gigante está invadindo o teu território, e o gigante está perturbando a tua mente, o gigante está trazendo insônia, o gigante está trazendo dores, o gigante está fazendo você se depender de medicamentos, o gigante está fazendo você depender de pessoas que não têm Deus, para falar coisas que não é de Deus, e para te desfocalizar do que é Deus, do que é essencial para a tua vida, do que é um alimento sólido para você. Você começa a ouvir outras vozes, você começa a ouvir outras pessoas, você começa a seguir outros caminhos. Por um momento, dá dificuldade, porque aquele povo era o povo escolhido. Saul era um homem ungido, mas conforme o confronto aumentava, conforme as ameaças aumentavam, eles invadiram a mente daquelas pessoas, daquele exército. E agora esse exército se encontra desencorajado, agora esse exército se encontra acovardado. Esta é a palavra mais certa para dizer, esse exército está acovardado, intimidado, por um homem só. Ah, mas ele tem um histórico de um guerreiro que luta desde jovem, e ele tem quase 3 metros de altura, e a armadura dele tem mais de 60 quilos, e a lança dele tem mais de 9 quilos, e ele é isso, e ele é aquilo. Quantas vezes nós olhamos, não, mas aquele problema não tem como eu resolver, mas aquela dificuldade, não, essa doença que está em mim não tem como ser curado, o médico já disse que não tem cura, o médico já me desenganou. Ah, eu quero orar por você, ora irmão, eu vou dizer amém, mas o médico já me desenganou. Ah, mas aquele sonho que você tinha, você já enterrou, porque você já viu que nos teus olhos físicos não tem possibilidade de você alcançar. É verdade, você não alcança, mas se você tem um Deus na tua vida, nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. E qual que é o divisor de água nesse momento? Qual que é o divisor de água? Que um menino que não tinha nada a ver com aquela guerra não era dele, ele não foi chamado para a guerra, ele não era apto, ele não tinha condições para estar numa guerra, nem mesmo ser soldado. Ele era o menor da casa de Jessé, ele até era desmerecido na casa de Jessé, ele até era rejeitado pelos seus irmãos, ele nem sentava na mesa com os seus irmãos, porque você pode ver quando Samuel vai ungir Davi, ele chega lá, está os 7 filhos, e cadê o Davi? Cadê o Davi para o cerimonial? Cadê aquele menino para o cerimonial? Ele não estava, ele nem foi convidado, ele era tão desmerecido, que ele não estava nem num momento tão crucial, tão importante, quando uma autoridade máxima como Samuel estava na casa de Jessé, e não estava Davi lá. Para vocês entenderem o grau de desdém, de desmerecimento, de rejeição que os homens fizeram daquele menino. E quantas vezes você se sente rejeitado, e quantas vezes você não se encontra no sistema onde você está. Quantas vezes você não consegue se encaixar em determinadas áreas. Mas saiba que aonde você está, você tem a marca da promessa. E se você tem a plena convicção disso, se você tem fé, se você tem coragem, Deus faz de você aquilo que os homens jamais imaginariam que Ele poderia fazer de você.
Os homens lá não te veem como o que você é, mas Deus te vê como você é. Os homens lá não te conhecem, o sistema não te conhece, mas Ele te conhece. Você só precisa acreditar. E o que aconteceu com esse rapaz que não tinha experiência nenhuma? O que aconteceu com esse rapaz que não foi chamado para a guerra, que não foi chamado, não era um desafio para ele, mas quando ele chega lá para levar mantimento para os seus irmãos que estavam lá para guerrear contra o exército dos filisteus, mas estavam acovardados, com medo, desencorajados. Ele chega lá e ele, com certeza, ele não foi com essa intenção, mas talvez ele deveria ter um sonho, ele deveria se sentir, como eu gostaria de ser que nem meus irmãos. Meus irmãos são soldados, foram chamados pelo exército de Abner, era uma honraria ser chamado pelo Abner, um grande general daquele tempo. Gostaria de estar lá. Talvez era algum sonho pessoal, mas ele não foi chamado para aquilo, era um servo, simplesmente foi servir os seus irmãos. E quando ele vai lá servir os seus irmãos, ele ouve o desafio. E ele não se conforma com esse desafio. A palavra de Deus diz, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. O mundo te desafia todos os dias. O pecado está batendo todos os dias na tua porta. A mentira, o engano, a influência, a maldade, o proveito próprio, o egoísmo, bate todos os dias na sua porta. E se você der lugar, ele começa a ficar grande e se transforma num gigante. E você não consegue mais conter a força desse gigante. Daí você se esconde, daí você se intimida. Aí você não clama ao Senhor, você se envergonha. Eu estou falando com pessoas aqui que precisam, no nome de Jesus, deixar a vergonha de lado e pedir socorro para o Deus do céu, que pode te dar vitória e te dar a vitória sobre todos os gigantes que têm te confrontado, sobre todos os gigantes que têm te ameaçado, sobre todos os gigantes que têm te trazido depressão, dores físicas, psicológicas, que têm te intimidado, que não têm deixado você de viver uma vida plena com Deus, uma caminhada de verdade com Deus, de poder aproveitar, desfrutar das maravilhas que o Senhor pode dar para ti. Esse homem, ele não tinha nada físico, nada apresentável diante daquele exército, mas para Deus, ele tinha obrigado meu irmão, ele tinha a marca, ele tinha a unção que nenhum daqueles ainda tinha. Esse homem, ele não ouviu Deus falar com ele, vai lá Davi, e enfrenta o guerreiro, que eu vou estar contigo. Vai lá Davi, que eu vou te dar o guerreiro nas tuas mãos. Ele não ouviu Deus falar isso. Sabe o que ele ouviu? Eu quero alertar a igreja do Senhor. Sabe o que ele ouviu? Primeiro ele ouviu aquele exército amedrontado com medo. É a primeira voz que ele ouviu. Um exército com medo. Muitas pessoas, uma pessoa trazer algo negativo para nós, já nos traz uma influência negativa e nos faz mal. Mas um exército inteiro com medo, falando a mesma coisa, com certeza tem uma influência muito mais pesada sobre a mente de alguém. Todo mundo concordando com a mesma coisa. Depois, ele ouve o seu irmão mais velho desdenhar-se dele. O que tu está fazendo aqui? Vai lá cuidar das tuas ovelhas. Nem era para ti estar aqui. Eu vejo a tua presunção, eu vejo a tua maldade. Sai daqui, garoto. Vai embora. Saia daqui. O que tu quer? Seu metido, vai embora. O que ele fez? Quando ele ouve essas duas vozes negativas, ele sabe, ele entende que a luta dele não é contra Eliabe, seu irmão, não, a luta dele não é contra aquele exército. Ele não precisava ficar batendo boca com aquele pessoal, ele não precisava perder o seu tempo com aquele pessoal, ele precisava entender o que estava acontecendo e com quem que ele ia guerrear. A tua luta não é com pessoas, a tua luta não é com vozes, você tem que entender quem que está te desafiando, para você realmente enfrentar e ser vencedor. Ele desviou da voz de Eliabe, ele desviou da voz do exército, e ele disse, eu desafio esse gigante, quem ele é? Na verdade ele nunca disse, você pode ler Samuel 17 inteira, ele nunca falou que Golias era um gigante, porque ele não via Golias como gigante, ele não via Golias como gigante. Sabe como ele via Golias? Como incircunciso. E sabe o que é circunciso? É quem não tem aliança com Deus, e quem não tem aliança com Deus, jamais poderá desafiar aquele que tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, jamais pode se sentir intimidado com quem não tem aliança com Deus.
Quem tem aliança com Deus é vencedor por essência, porque foi marcado por Ele. Ele não precisa ouvir a voz de Deus, ele sabe que está aqui dentro. E eu posso enfrentar qualquer desafio porque está aqui dentro. E Ele está comigo porque Ele jamais me abandonou. Ele tem aliança com Deus. Ele sabia que aquele incircunciso não tinha aliança com Deus. Ele poderia invocar os seus deuses, ele poderia fazer o que quisesse, não importasse o seu tamanho, a sua estrutura, o seu histórico de guerra, tudo isso que os homens estavam falando que ele era, para Davi isso não interessava. O que importava é que, o que realmente não conformou Davi, foi que ele estava desafiando o exército do Deus vivo. Então ele entendeu, este é o meu inimigo, é com ele que eu vou guerrear, e é ele que eu vou arrancar a cabeça. O meu inimigo não é aquele que está zombando de mim, o meu inimigo não é aquele que está me desmerecendo, me rejeitando, esse não é meu inimigo, esse aí não sabe o que está falando. O meu inimigo é que está por trás deles, e é ele que eu vou enfrentar, e ele eu não vou temer, a ele eu vou avançar, e ele eu vou enfrentar. Mas daí tinha mais um desafio para Davi, além das vozes, ele precisava da autoridade do rei. Não, você não é capaz, você não pode, você não tem estrutura, você não é soldado, você não é guerreiro, você nunca pegou uma lança, você nunca pegou uma espada, mas vamos falar para Saul. Saul disse, não, você não pode, você não é capaz, você não tem isso, não sei. Agora ele tinha que convencer a Saul que ele poderia enfrentar aquele gigante. Que estratégia de convencimento, de persuasão esse rapaz poderia ter, um rapaz que não tinha experiência nenhuma de guerra, para enfrentar um gigante? Sabendo que ele estava com uma responsabilidade nos seus lombos, uma nação inteira estava dependendo de um menino só, de uma pessoa só, e era um menino inexperiente. E daí ele começa a contar umas histórias e diz para Saul, olha rei, meu rei, eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso, eu matei aquele urso, cuidei das minhas ovelhas, salvei as ovelhas, e também veio um leão, eu matei o leão pela barba e protegi as minhas ovelhas. Mas parece que aquilo não convenceu muito Saul. Daqui a pouco ele diz assim, o Deus que me tirou, presta atenção, o Deus que me livrou da boca do leão e do urso, vai dar a cabeça desse Golias nas minhas mãos. Vocês entendem, meus irmãos? Ele não estava trazendo a glória para ele, ele não estava trazendo a sua experiência, a sua capacidade, as suas habilidades, olha, eu matei o urso, eu matei o leão, eu sou bom, não. Ele disse, o Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, também me livrará da mão desse incircunciso. Convenceu Saul, tá bom, tu vai, mas agora tu vai usar a minha armadura. A armadura de Saul era de um homem de quase 2 metros de altura, mas ele, por obediência, vestiu a armadura de Saul, porque para Saul, ele estaria um pouco mais protegido. Para Saul, talvez Davi, com a sua armadura, se por acaso Davi vencesse aquela guerra, a glória não seria para Davi, e nem para Deus, seria para Saul, porque todos veriam ele com uma armadura, e eles reconheceriam que era uma armadura de Saul, porque a armadura de Saul era diferente que a dos outros guerreiros. Não precisamos das armaduras de ninguém, nós precisamos da armadura de Deus. Armaduras que você colocar, de qualquer pessoa, ou de qualquer situação, quando você se arma, quando você não se arma de Deus, quando você usa outros artifícios, outros utensílios para se armar, você não consegue andar, você não consegue caminhar, você não consegue avançar, e você jamais poderá enfrentar um gigante, quando você não usa a armadura de Deus. Foi o que aconteceu com Davi, ele colocou a armadura, ele deu um passo, deu 2 passos, e ele não conseguiu andar mais, não era aquela armadura. Deus não queria que um soldado experiente, que um general experiente, porque generais e soldados experientes tinha um monte, tinha Abner, tinha Jonatas, por que todos esses homens não apareceram naquele momento? Deus não queria levantar aqueles homens que já tinham experiência, porque daí seria pela força do seu braço, pela sua experiência de guerra, por isso que eles venceriam o Golias. Deus pegou aquilo que não era, aquilo que era louco para os olhos humanos, para que seu nome fosse glorificado. Deus pega você que olha para ti e tem complexo, e diz, não é para mim. Não é para mim. Falar de Jesus para alguém. Não, eu vou falar para o pastor e eu lá orar, porque eu não sou capaz de orar. Eu vou falar com ele que tem mais facilidade em falar de Jesus. Deus quer chamar você, Deus toca em você.
Deus está ardendo no teu coração, talvez no teu colega de trabalho ali, você tem oportunidades de falar do Senhor, você tem oportunidade de salvar uma vida, mas você deixa o medo tomar conta de você e te travar. Esse rapaz soube aproveitar a oportunidade que foi lhe dada. Ele não foi lá para fazer aquilo, mas ele viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Eu vou glorificar o nome do Senhor e eu vou salvar essa nação. E é muito interessante porque isso é um tipo que indica para Cristo, porque Cristo, sendo rei, se pôs como servo para salvar não só uma nação, mas como toda a humanidade. E tinha rejeição, e tinha desmerecimento, ninguém acreditava que ele poderia fazer o que fez. Assim era Davi, ninguém acreditava que ele poderia fazer o que fez, e ele foi como servo, ele foi para servir, mas ele já era rei, porque ele já tinha sido ungido, mas ele estava se comportando como servo. Se comportando como servo, isso demonstra humildade. Ao mesmo tempo que demonstra humildade, também demonstra gratidão. Ele sabia que ele foi marcado pelo Senhor, e ele sabia que o momento dele ia chegar, e aquela era uma oportunidade para o momento dele, para a história de Davi ser escrita. A primeira vez que Davi fala na Bíblia, é lá em Samuel 17, 26, que ele fala, porque ele não tinha falado na unção, ele está quietinho na unção, está lá, recebe a unção. No outro dia que ele recebeu a unção de rei, ele não foi lá ocupar o seu cargo de rei, né? No outro dia ele foi lá cuidar das ovelhinhas dele, e até depois ele foi lá tocar a harpa, para tirar o espírito imundo que estava no rei, como servo, se comportando como servo. Já era rei, mas estava se comportando como servo. Mas naquele momento, era a oportunidade do nome do Senhor, do Deus vivo, o supremo, o único, ser glorificado, e aquele povo ver que realmente havia Deus naquela terra, havia Deus naquele momento, para aquelas pessoas que não acreditavam mais. O medo tinha tomado conta, o pavor tinha tomado conta, a timidez, a covardia, a cegueira espiritual. Eles não conseguiam mais ver Deus naquela situação, eles não conseguiam mais acreditar que Deus poderia livrar eles das mãos dos filisteus. Por causa de um homem só, eles se acovardaram e deixaram esse homem ganhar território no campo deles, ganhar território no coração deles, ganhar território na mente deles, amedrontá-lo de tal forma, a ponto de eles já estavam prestes a ser servos daquele povo. Vocês entendem, meus irmãos, que se você se amedronta tanto, se você se afasta tanto, se você se afasta do Senhor, você está sujeito a ser servo daquilo que está te amedrontando. Você está sujeito a ser escravo daquilo que está te ameaçando. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Você tem um histórico com Deus. Você tem a marca do Senhor na tua vida. Você recebeu Jesus na tua vida. O Espírito Santo ainda se move dentro de você. Dá lugar a Ele. Deixa Ele falar. Lembra da unção que foi derramada sobre você, porque naquele tempo foi derramada sobre Davi, mas em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, ele disse que seria derramado sobre toda a carne. Por que eu tenho medo? Por que eu me intimido? Por que essa guerra não é minha? Essa luta não é minha. Essa luta é sua, e Deus vai contigo. Ele não precisa te dar muitas revelações, mas Ele já está em você. Enfrenta, creia. Davi sabia disso, ele tinha uma convicção. Tanto é que quando ele vai para o desafio, e o Golias lá, o gigantão, começa ali zombar dele, diz: mas o que tu acha que eu sou, animal, para você vir com pau e pedra? Zombando dele, tentando desacreditar, querendo mexer com o psicológico dele. E continua a zombaria, e eu vou tirar a tua cabeça, e as aves do céu vão comer, vou dar para as feras da terra e para as aves do céu comer a tua carne. Davi fala a mesma coisa para ele. Você vem a mim com lança, com escudo, com espada. E sabe como é que eu vou a ti? Eu vou no nome do Deus vivo. Engraçado que ele não disse que ele ia com as armaduras dele. Ele acabou de declarar que a armadura dele era o Deus vivo. Eu vou no nome do Deus vivo e Ele te dará nas minhas mãos. É por isso que, meus irmãos, que muitas vezes os desafios, eles tentam nos amedrontar. Os desafios, eles tentam nos tirar Deus da nossa frente, do nosso foco, do nosso alvo. Muitas vezes lá fora eles querem atingir a nossa fé, eles querem atingir a nossa esperança, eles querem atingir a nossa convicção, eles querem atingir aquilo de mais sagrado e precioso que aconteceu nas nossas vidas, quando nós tivemos um encontro com Deus.
Eles querem fazer a gente esquecer esse momento tão crucial, tão impactante que um dia aconteceu na minha e na tua vida. E por algum momento, muitas vezes nós esquecemos, e quando nós esquecemos, nós recuamos, e como nós recuamos, eles avançam, porque eles não perdem tempo. Mas em nome de Jesus, Deus está despertando pessoas aqui. Deus está despertando nós para enfrentar, para avançar, porque a vitória já foi dada nas tuas mãos. Você não precisa de armadura nenhuma, porque já está dentro de você. Porque você já foi marcado para ser um vencedor. Você já foi marcado para ser realmente, levantar as mãos de vitória, as mãos de agradecimento pela tua vitória. Pela tua vitória, que foi dada, não foi dada por homens, não foi dada por mérito teu, foi dada por um sangue que foi derramado por você. Esse sangue realmente vale a pena, esse sangue realmente salva, e não só salva, mas restaura, não só restaura, mas também alcança, e não só alcança, mas faz milagres aonde não existe milagres, e é através de você, foi você que Ele chamou, fui eu que Ele chamou, para que nós vamos nos lugares aonde ninguém vai, para que nós falamos aquilo que ninguém fala, para que nós entramos na presença do Senhor e nos revestimos da sua armadura para enfrentar as guerras lá fora, porque elas virão, mas elas não te amedrontarão, elas virão, mas elas não cancelarão você, elas não banirão você, porque você está indo no nome do Deus vivo. E quando você está indo no nome do Deus vivo, a tua vitória não é simplesmente a tua vitória, tem uma geração por trás de você que vai ser vitoriosa, que vai desfrutar dos despojos da tua vitória, porque foi o que aconteceu com Davi, quando ele enfrentou o gigante, com apenas uma pedra, ele venceu o gigante, arrancou a cabeça do gigante, aquele exército amedrontado, covarde, que estava escondido, levantou com toda a coragem, com toda a destreza, e foi para cima dos filisteus, avançaram e batalharam contra os filisteus, e desfrutaram dos despojos, e é isso que Deus tem para mim e para você, mas Ele precisa de homem, de mulher, de coragem. O que tinha Davi? Apenas fé naquilo que foi feito na sua vida, e coragem, não tinha mais nada, não tinha habilidade de soldado, não tinha porte de soldado, não tinha capacidade nenhuma, mas ele tinha coragem, tinha fé naquilo que Deus fez na sua vida. Você não precisa ter mais nada, se você tiver esses dois ingredientes, fé e coragem, para avançar contra as trevas, e prevalecer, Deus quer levantar vitoriosos, homens e mulheres que não têm medo, homens e mulheres que precisam ser despertados. É noite sim de promessa, de eu herdar essa promessa e fazer valer, de avançar naquilo que Ele me chamou para ser. Ah, mas eu não sei fazer. Se propõe, se dispõe, que quem te capacita é Ele. Ninguém nasce vencedor, ninguém nasce já vencedor, vencendo gigantes, não, simplesmente se dispõe. Essa foi uma das primeiras batalhas de Davi, uma das primeiras, a primeira batalha marcante foi essa. Deus deu tantas vitórias, Deus marcou o legado desse homem foi instituída uma dinastia, e dessa geração, dessa semente, veio um, que não venceu só por uma nação, mas que venceu pelo mundo todo, o mesmo Davi que levantou a cabeça de Golias, depois, 1000 anos depois, sai um homem de uma tumba, com a cabeça debaixo dos seus pés, a cabeça de Satanás estava no cabelo dos seus pés, porque ele venceu e esmagou a cabeça de Satanás, chamado Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, para glorificar o nome dEle, e dizer, sim Senhor, eu estou aqui, para fazer e para cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida, e não importa o vendaval que venha lá fora, eu vou enfrentar, porque não estarei sozinho, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade, eu não tenho armadura, mas eu tenho o Senhor, e o Senhor me basta, o Senhor é suficiente, a tua graça se derramada sobre mim, já é o suficiente, já me basta, já me basta. Já me basta. É por isso que eu me alegro em poder falar com você essa noite, porque a mesma chama que está no meu coração, e como eu falei com o meu irmão Jairo, houve essa comunhão, houve essa intimidade de espírito, de dizer,
eu estou com uma chama, eu também estou com uma chama. Vamos compartilhar, vamos passar isso que está aqui dentro. Talvez eu não vou saber me explicar direito para a igreja, talvez eles vão ter alguma dificuldade em me entender, mas deixa aí o Espírito Santo revelar dentro de você aquilo que eu não consegui falar. Ele vai falar dentro de você. Se me faltou as palavras, Ele vai te revelar, e Ele vai te mostrar o que você precisa fazer, quando você precisa ficar de pé, quando você precisa levantar a sua arma, e quando você precisa recuar, e quando você precisa ouvir o que Ele tem para você. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se pôr de pé, convidar aquele homem, aquela mulher, que eu creio que todos que estão aqui, estão com o mesmo desejo que eu tenho, de servir a Deus, o mesmo desejo que eu tenho, de avançar, e avançar para onde? Avançar nas trevas, e levar a luz do Senhor. Nós estamos em guerra, e não vamos recuar 1 centímetro sequer, porque nós cremos num Deus que está na frente para nos guiar e para nos direcionar. Quando Ele chama Samuel, lá no capítulo 16, Ele diz assim: Samuel, até quando tirar a dose de Saul? Levanta, Samuel, e vem. Ele não disse levanta, Samuel, e vai. Ele disse levanta, Samuel, e vem. Quando Ele diz vem, Ele está dizendo: eu vou na frente, você só me segue que eu vou te conduzir. E é isso que Ele está dizendo para você: vem, porque eu já estou aqui para te guiar, para te direcionar, para te encorajar, para te dar vitória, mas você precisa acreditar, porque se você não avançar, se você não der o teu passo, Ele não vai fazer, porque Ele vai respeitar a tua vontade, mas que a tua vontade venha convergir com a vontade do Senhor nessa noite, que a tua vontade venha entrar em comunhão, em concordância com o que o Senhor quer para a tua vida, e Ele revele aquilo que Ele tem para mim e para você essa noite, que você, no nome de Jesus, receba uma dose de encorajamento, de motivação, de ânimo, aquele medo, aquela tristeza, aquela angústia que estava te rondando, que estava te sufocando, que estava te amedrontando, no nome de Jesus vai cair por terra. E eu convido o primeiro homem e a primeira mulher que tem essa coragem de dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, me dá força, Senhor, me encoraja, eu quero avançar, eu não quero mais recuar, eu não quero mais olhar para trás, não quero mais olhar para a direita nem para a esquerda, porque quando eu olho para a direita e para a esquerda eu desfoco do Senhor, e eu me afasto do Senhor, e o gigante começa a avançar no meu território. Mas hoje, no nome de Jesus, ele vai sair do meu território, porque esse território é santo, é do Senhor. A tua vida tem dono, ela pertence ao Deus dos exércitos. Você foi marcado, você foi ungido. Tenha a mesma destreza e coragem que teve Davi, porque ele só tinha isso, a marca, a unção. E ele foi e enfrentou guerras e mais guerras e mais guerras. Em todas Deus nos salvou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.